a palavra de Deus em Hebreus 6, a partir do versículo 4. E diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinho e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. Senhor nosso Deus, grande Deus Pai, Pai querido maravilhoso, eu estou na tua presença, te agradecendo, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, Pai. Obrigado por estar aqui conosco, Pai, te louvando, te bendizendo. Muito obrigado, porque o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado. Que o Espírito Santo continue ministrando a nossa vida, nos trazendo no coração aquela paz que é em Cristo Jesus, que apesar das tribulações, das confusões, dos espancamentos, dos açoites, Ele estava contigo, Pai Santo. Meu Pai, em nome de Jesus. Deixa, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Talvez este seja o versículo, o trecho, o capítulo mais relapisado, mais deixado de lado do Evangelho. Porque ele nos conduz a uma realidade que a gente acredita que não tem consequência. Porque quando a gente entra na palavra de Deus, a gente entra no Evangelho, a gente começa a crer em Cristo e entrega a nossa vida para Ele, o que acontece? 99 das pessoas acreditam que aquilo, pronto, fechou o cano, acabou ali, dali para frente, ele é nova criatura e o que passou para trás acabou e não tem mais volta, ele agora é de Deus, está salvo. E ele esquece que tem algumas nuances, algumas autorizações, algumas sequências de vida que é necessário para nos conduzir à salvação em Cristo. Não é só levantar o braço, tomar banho de água. Não, é a conduta de vida, de cotidiano, de caráter, de semblante, de relacionamento que a gente passa a ter a partir de que a gente se encontra com Cristo. É que a gente entende que eu chego na igreja, levanto o braço, assisto Jesus e pronto, estou salvo, não preciso fazer nada. Mas só que Cristo não nos convida a levantar o braço e tomar banho de água gelada. Cristo nos convida ao arrependimento. Não é você chegar e, olha, eu te agredi, mas eu me arrependo, Deus me perdoa. Não é isso. Isso não é arrependimento, isso é desculpa. Na verdade, isso é bacanalice. Você bater uma pessoa porque é crente e acredita que você tem autorização para bater em alguém. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. É você aquele que agredia não agride mais. Antes sofre as consequências da agressão. Ou seja, antes é agredido. Antes seja agredido. Não é que ele vai agredir. Ele antes que seja agredido. Ele vai ser bem-aventurado se ele for agredido. E isso nos conduz a uma ideia de que quando a gente entra em Cristo, a gente, normalmente no Ocidente, a gente é super poderoso. A tendência é essa, meu irmão, minha irmã. É acreditar que a gente tem poderes especiais, que a gente fala em língua, que a gente determina, que a gente
sabe o caminho certo, que Deus já, a palavra já está em nós, a gente já sabe como se conduzir. Mas só que não é isso que fala o Evangelho. Paulo, ele chega numa situação de dizer assim, olha, aquele que não peca, ore para que não caia onde está. Aquele que continua em Cristo, ore para que não caia. Porque você acredita que você não pode cair? Olha o que ele fala, olha, você está dizendo que você acha que você tem um superpoder de estar em Cristo, e aí você não tem mais a possibilidade de sair de Cristo. Não, você tem a possibilidade. Você pode sair de Cristo. Você não se preocupe. Você pode abandonar o amor de Deus. Esse arbítrio, Deus não te tira de você. Você pode abandonar o amor de Deus. Você pode ir embora de Deus. Não é do templo, não estou falando de templo. É da igreja, não quer mais, nunca mais nem ouvir de Deus. Ele não vai te repelir por isso, não. Aí a gente olha assim, quem nos separará do amor de Deus? A morte, a raiva, a briga, nada nos separará. Mas nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Não é da gente. Deus ama você como você está. E, na realidade, Ele amou primeiro, né? Para que você esteja aqui, para que eu esteja aqui, Deus nos amou primeiro. Se Ele nos amou primeiro, então o que eu tenho é empréstimo dele, né? Porque o amor que eu tenho, Deus me deu. E eu posso usar esse amor contra Ele. E aí, nada vai me separar do amor dele. Não, nada do que eu faça vai me separar do amor dele. Mas eu posso não querer mais esse amor. Olha, interessante, né? Deus me ama, mas eu posso dizer para Ele, eu não quero nada com o Senhor. Eu sei como é que a vida com o Senhor, eu sei como é boa, todo mundo é tranquilo, mas eu não quero essa vida para mim. Interessante, né? Eu vi outro dia um testemunho da pessoa que falou assim, não, olha só, ele fez isso, mas eu já perdoei. Acabou. Já perdoei, já está perdoado, não tem mais nada com isso. Ah, você perdoou? E com que autoridade você perdoou? Você não tem que perdoar para solucionar o problema dele. O perdão não é uma solução que eu dou. Não é uma permissão que eu dou. O perdão é um antídoto para que eu não o odeie, não tenha raiva dele. O direcionamento do perdão não é eu perdoar. É eu me curar da raiva, do ódio que eu vou sentir se ele me agredir. Entendeu? O direcionamento do perdão não é a pessoa que está sendo perdoada, sou eu. Dá para entender? Quando você me agride, eu te perdoo. Aí você acredita que eu estou te dando uma ressalva para me agredir de novo ou alguma coisa para me proteger. Não, eu estou dizendo assim, eu te perdoo. De mim você não é agredido. Por que eu não sou agredido por você? Porque eu não quero estar no seu lugar. Eu estou querendo ficar aqui mesmo. Eu quero ficar aqui, perdoando o tempo todo. Porque é isso que me faz ser de Deus, ser de Cristo, maduro. Quando a gente olha a história, a gente olha assim para Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Assassino, adúltero, mentiroso, genocida, matava não teve a coragem de pegar Uzias e botar sem remorso nenhum numa frente de batalha, sabendo que ele ia morrer. E esse homem é segundo o coração de Deus. Mas como é que pode um sujeito desse ser segundo o coração de Deus? Que coração de Deus é esse? Mas tem uma coisa que Davi sabia muito bem. Quando você vê os salmos, você percebe. Davi o tempo todo se arrependendo, pedindo perdão e adorando, louvando. Porque quando Natan chega para Davi e fala assim, olha, Davi, esse cara que roubou essa ovelhinha,
desse único fazendeiro, a única ovelha dele, foi você. Davi não foi arrogante, prepotente, de chegar, como estou vendo acontecer em algumas igrejas, em vídeo, o cara chega assim, olha dentro da igreja, olha, o pastor é bandido, ele fez isso comigo. O pastor é adúltero, ele faz isso. O pastor está andando com um travesti, é isso. Aí, o que acontece? O pastor, em vez de chegar assim, baixar a cabeça e falar assim, sim, gente, sou eu. Sou eu, esse aí fui eu que fiz. Me perdoa, se vocês quiserem me expulsar da igreja, foi eu que fiz. Sabe o que ele faz? Ele junta a turba, nega tudo, junta a turba dele e vai para cima do cara que está acusando. Só que o cara está certo. Foi ele mesmo que praticou o pecado. E o que acontece depois? A congregação toda passa a mão na cabeça do pastor. Não, porque esse pastor é bom, não é assim, né? Gente, bom é Deus. Pastor nenhum é bom. Ninguém é bom, só Deus é bom. O Filho falou. Esse negócio de não praticar pecado, gente, é um absurdo. A gente querer acreditar que a gente não comete pecado. A gente comete pecado a partir do que acorda até a hora que vai dormir, meu irmão, minha irmã. Não tem essa de querer achar que é super-homem, que vai conseguir se salvar sozinho, que não precisa de ninguém para estar louvando contigo. Não, filho. A congregação é para isso, para te ajudar a crescer. Você pecou? Pequei, foi eu. Vai lá, ore, jejue, peça oração para você se livrar para se arrepender. Porque o coração de Davi era assim. Quando Natan falou isso, Davi falou o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim. Sim, foi eu mesmo. Foi eu. Se tirou a roupa de rei, colocou o saco, virou, voltou a ser pastor. Parou de ser rei, voltou a ser pastor. Sofre as consequências. Meu irmão, as consequências do pecado são nossas. Porque quem peca sou eu, você que quer sofrer as consequências? É nossas as consequências. Para Davi ainda foi um atenuante, porque morreu a filha, morreu o filho, morreu o outro filho, a irmã foi estuprada. Tudo na consequência de um pecado. Ele absolveu, Deus protegeu. Não, você vai ter pecado sim, você vai ter consequência. Eu lembro que uma passagem quando Jacó, depois de fazer 1000 peripécias, e voltou assim, Deus falou com Jacó, olha só, já te abençoei, tu está tranquilo, pode contar, você vai ser enterrado com teus filhos, não se preocupe, está tudo bem, mas você não ficará sem castigo. Opa, peraí, você não ficará sem castigo. Eu, quando reclamo com Deus, a primeira coisa que ele fala para mim, tu está reclamando de quê? Tu ainda nem começou a história, tu está iniciando, continua aí, você não tem problema com nada, continue, você não chegou nem a 1% do que você vai passar. E glória a Deus por isso, porque a minha vida, a tua vida, não se resume a esta vida. A gente está aqui atrás do reino dos céus, a gente está aqui atrás de Deus, de Jesus Cristo, a gente está aqui atrás de ser uma nova criatura, a gente está aqui atrás de ser transformado. Para que ser transformado? Para a gente transformar essa sociedade maligna, maldita que se encontra nesse mundo. Essa sociedade que não perdoa ninguém, essa sociedade que mata todo mundo, essa sociedade que exclui todo mundo, essa sociedade que acha que vai viver eternamente, por isso constrói bilionários, trilionários, com coisa que isso vai garantir alguma coisa para ele na vida eterna. E com esse trilionário e bilionário, a gente constrói uma sociedade de bilhões passando necessidade e fome no mundo. É para isso que a gente tem que se transformar. É para isso que serve a igreja. É para transformar essa sociedade. E ela vai transformar a sociedade, não é transformar a sociedade, é me transformando primeiro. Voltando ao início. Quando a gente acha que está no reino dos céus,
e acredita que aceitou Jesus, acredita que todas as coisas agora vão ser tranquilas, a gente entra num paradoxo. Qual é esse paradoxo? Hebreus 6, 4. É o paradoxo de todas as nossas considerações, das nossas teologias, é essa. É Hebreus 6, 4. Se você for ler a Bíblia, principalmente os Evangelhos, você vai perceber que esse Hebreus 6, 4 está nos dando uma direção. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, opa, não é para ímpio, não é para bandido, assaltante, não. É para quem foi iluminado. Quem são os iluminados aqui? Mas, gente, somos nós, né, gente? Nós, se recebemos a iluminação do Espírito Santo, comecemos a enxergar Cristo, Deus, e aí, agora, nós somos iluminados, certo? Agora somos iluminados. Provaram o dom celestial. Olha, falava em língua, expulsava demônio, curava, dava aquela palavra que a pessoa levantava, o aleijado levantava. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo fazer morada de você, interior e exteriormente. É onde você for, ele está com você. Isso quer dizer isso aqui. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Olha só. Isso não é um crente qualquer, não. Isso não é um neófito, não. Isso não é um cara que está há 2, 3, 10 anos no Evangelho, não. Esse cara já está amalgamado, já está cheio do Espírito Santo, ele já sabe o que tem que falar, ele já conhece a palavra toda, ele fala com Deus de face a face. É esse cara que ele está falando. Não é qualquer um. Porque eu estou seguro, porque nada pode me tirar do amor de Cristo, porque eu sou nova criatura, ó, Deus está comigo, o Espírito Santo está comigo, já falei, acabou, não tem mais nada a ver com isso, agora sou de Cristo, acabou para mim. Eu posso fazer a desgraça que for da minha vida, ou da vida do outro, que está tudo tranquilo, porque Deus está comigo. Mas ele está falando com uma pessoa aqui, gente, que experimentou o poder da realidade divina, experimentou tudo. E esse cara caiu, mas caiu. E aí vem a palavra mais triste do Evangelho. Para mim, gente, para mim. É impossível, não é difícil, não é traumático, não é passageiro, não é efêmero. É a mesma coisa passageiro, não é para amanhã, outro dia. Estou dizendo que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Vai se dizer que Deus, Deus não quer mais nada contigo? Não. Ele está dizendo que é impossível essa pessoa se arrepender. E a gente tem visto, eu tenho visto muita gente. E não é evangélico novo, eu estou vendo lideranças boas, famosas, que se você for falar isso para ele, ele nem vai escutar, ele não vai se arrepender. Ele não vai. Primeiramente, se você chegar com um sujeito desse, começar a falar a palavra, ele não vai entender nem o que você está falando. Ele já está tão cheio de si, que ele não tem know-how para dizer assim, não tem o know-how de Davi. Me perdoa, mas dizer assim, quem é você? Já viu falar isso? Alguém já falou assim, quem é você para falar comigo assim, 35 anos, 40 anos de crente? Pregador da palavra, quem é você? Já viu falar isso, pessoal? É esse pessoal aqui. Eles não têm condução, não é possível conduzir arrependimento. Eles não se arrependem. Não é que o amor de Deus falhou, não. É efetivo. É essencial, é essência. Ele está aqui perto. O amor de Deus não tem como sair. Porque o Deus, para onde a gente vai? A gente está em Deus. Mas esse arrependimento, esse sujeito não tem condição de se arrepender. Para ele é impossível se arrepender.
Pois, caso eles venham se arrepender, eles vão entender que estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Estão crucificando de novo Cristo. Esse povo, quando eu olho assim um pastor famoso dizendo que as pessoas estão ouvindo ele, direcionando esse povo, eu olho assim, meu Pai, eu oro por ele, meu Pai do céu, será possível? Mas é difícil as pessoas se arrependerem. É difícil o crente que não é famoso na igreja se arrepender. Eu me converti velho, gente. Então, quando eu chego na igreja, que eu vejo uma pessoa já 60 anos no evangelho, e tu vai falar, admoestar ele se não está certo, e ele começa a dizer que tem mais tempo, que eu não tenho autoridade, aí eu consigo dizer assim, tenho sim. Você não está na palavra. Você não está sabendo o que está fazendo. Isso aí, Filho de Deus não faz. Mas você está fazendo, então tem que ser repreendido. Então, meus irmãos, é essa noção do que a gente tem que fazer, de quem a gente é, de como se portar ou se comportar, são essenciais para que a gente tenha uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Não é o que você faz, não é o que você vir para a igreja, não é você sair da igreja, não é você fazer caridade, não é você jejuar, orar, subir monte. Isso não tem nada a ver. Você quer fazer isso? Mas faça com amor, com coração. Eu não vou para receber, eu vou para adorar. Porque Deus fala, tudo que você fizer, faça com amor, faça com adoração. Porque tudo para Deus é sagrado. Não é um templo, não é um lugar, não é uma pessoa. Tudo que você fizer, faça com amor, com adoração, com coração. Porque isso sim vai te dar sustentação para enfrentar o dia mau. Porque quando você traz à memória só o que é bom, isso vai trazer para você, não é que você não vai esquecer o que é mal. Quando traz à memória só o que é bom, você seleciona o que você quer trazer. Porque lá na infância eu fui estuprado. Tá. Ruim, horrível, péssimo. Todavia, depois daquilo lá, você cresceu, você segurou a onda, tá, tudo bem. Você foi lá, foi pego, preso, você resolveu, estudou, se transformou, tá no evangelho, tá trabalhando, tá amando as pessoas, aquilo não influenciou na sua vida. Então, lembra do que foi bom para você. O que foi ruim, esqueça. Aquela pessoa me fez o mal. Sim, é o que a gente sabe fazer. É o mal. A gente só sabe, o ser humano só sabe fazer o mal. O bem que o ser humano quer fazer, o Paulo fala, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Isso aí é nosso, está intrínseco na nossa existência. A gente tem resistência a fazer o bem. O mal, a gente faz com prazer. Eu vou acabar com a vida dele ou dela. Tá, mas quando ele estava precisando, ou ela estava precisando de uma cesta básica porque estava com fome, você não deu por quê? Peraí, cada um por si, Deus por todos. Isso é responsabilidade minha. Você entendeu a condutividade, a condução que o Espírito Santo te leva a reconhecer que você é mau. O Espírito de Deus traz para a gente e nos faz reconhecer que a pessoa má que a gente é. E aí, nesse itinerário, a gente vai entendendo que o bem é uma dádiva. Que quando eu quero fazer o bem, quero fazer a coisa boa, é uma dádiva. Porque
quê? Poxa, eu não consigo abençoar essa pessoa. Por que eu estou abençoando? Porque tu está sendo abençoado, olha. Vem anterior, Deus está te abençoando o tempo todo. Te abençoando o tempo todo. E aí, ele vem qualquer coisa, que você cria aquela noção de que nada de bom parte de você, mas você está com bondade, você está amando, você tá feliz com a dificuldade, você está contente com o que está acontecendo com você, mas poxa, estou acabando com a tua vida, sim, mas estou bem. Por quê? Porque a palavra de Deus manda ficar contente. E não é só com coisa boa, né? Coisa ruim também. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, quando é pregada, quando a palavra de Deus é pregada com o Espírito da verdade, ele nos traz esses entraves, essas curvas que Jesus faz, que a gente acredita que Jesus segue uma reta, não, ele de repente vira uma esquina. E isso nos conduz a questionamentos até. Será se isso é de Deus? Será se isso não é de Deus? E eu vou te falar, se você está agindo, agredindo, ou se você realmente pode entender, isso não é de Deus. Mas se você estiver sofrendo agressões, se você estiver sendo humilhado, se você estiver sendo constrangido, olha, eu tenho quase 100% de certeza que isso é de Deus. Por quê? Porque Deus age nesse momento. Porque Ele quer mostrar para você, Ele está dizendo para você, olha, tu está vendo aí, você está sendo humilhado, né? Tu vai humilhar também? Não, sabe? Porque se tu humilhar também, eu já saí. Mas se você não humilhar e absolver, não se preocupa. Isso é comigo. A vingança é minha. Ele já está condenado, você não. Você está na palavra, você está em Cristo, você está no Espírito Santo. E no fim ele fala aqui em Hebreus 6:7. Essa é muito interessante, né? Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Caramba, a terra que absorve a chuva frequentemente e dá colheita proveitosa. Ele está falando com a gente, tá, gente? A terra somos nós. A gente que absorve essa chuva no mundo, essa chuva, olha, a terra que absorve a chuva que cai frequentemente, qual é a chuva que ele está falando? Essa chuva de agressão que vocês estão vendo aí, isso que estão agredindo você, isso é chuva. É a terra que você absorve isso. Absorve isso. Você é terra boa, absorve isso. Por quê? Porque essa chuva vai vir para você. E você tem que absorver. E depois que você absorve toda essa chuva nojenta, negra, essa chuva que você não queria, que você não pediu, esse escárnio, essa humilhação, essa falta de recurso, essa fome, essa tristeza, essa ansiedade, essa depressão, isso tudo, essa chuva que você absorve, e com essa chuva, meu Deus do céu, e com essa chuva que você absorve, e ainda, além disso, você dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Oh, aleluia! Oh, Jesus! Você vai receber todo tipo de chuva, vai ter colheita proveitosa, e quem vai cultivar você? Quem cultiva você é Deus, gente. Nós somos semente. Aquela semente que Jesus começa a plantar, é sobre nós a semente. Recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz
espinho e erva daninha, né, é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim vai ser queimado. Interessante, né? Recebemos chuva frequente. Uma deu colheita proveitosa para aqueles que a cultivam. A outra produziu espinho, erva daninha. O que é espinho e erva daninha aqui, gente? É que quando a chuva frequente chega, a gente reage. A gente vai de frente. A gente, se for humilhado, eu vou humilhar também. Se for agredido, dá um tapa no rosto, eu vou dar outra no rosto também. É isso que está falando aqui. Que é para a gente assimilar todas as tristezas, tudo que vem. E depois que assimilar, olha só, veio tudo para você. Traumas, infância, ansiedade, tudo vem para você. E você pegou aquilo e agradeceu a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu sei que isso aqui não vai me modificar a minha relação contigo. A minha transformação não vem de mim, vem de ti. É o Senhor que me auxilia, é o Senhor que me cura, é o Senhor que me salva. Meu coração está cheio de Espírito Santo. Então, a chuva que vier, seja qual for, seja enxurrada, não interessa. Eu vou sempre ter uma colheita proveitosa dentro do meu coração, porque foi o Senhor que me cultivou. Eu quero receber as tuas bênçãos. Eu não quero ser queimado. Aleluia, Senhor Deus. Irmãos, mas a palavra de hoje não é fácil. Mas como eu já falei, a outra opção é muito mais fácil. Toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Fez, vai sofrer as consequências. É muito mais fácil. Porque está nos meus olhos, está no meu sangue, atende a minha carnalidade, atende o meu eu, a minha origem, que é do meu coração. Tá, mas Deus está fora disso. Deus está dizendo aqui que você vai ser queimado. Seu fim é ser queimado. Porque isso aí é erva daninha, é espinho. Isso é inútil. E logo será amaldiçoada, seu fim será queimado. Mas quando você, na sua luta, na sua dificuldade, quando você entende que quem age por você não é você, é o Espírito Santo, aí sim você dá colheita proveitosa. Amém? Que Deus nos abençoe. Desculpa esticar um pouquinho demais essa palavra, mas que o Espírito. Amém.